Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você, aonde você estiver me ouvindo. Eu tenho uma mensagem da parte do nosso Deus para o seu coração e eu quero que você fique atento à voz do Senhor, porque Ele sempre nos fala e nos manda sinais. E Ele nos orienta. E o bom de saber isso é que nós não estamos sozinhos e abandonados. Ele está conosco em todos os momentos e situações. Eu vou ler um texto que, na minha concepção, é um dos textos mais difíceis de ser interpretados, porque os doutos da palavra, das escrituras, os estudiosos, eles analisam esse texto e uns têm a sua forma de pensar e outros pensam de outro jeito, mas eu vou falar aqui que o Espírito Santo ministra no meu coração, porque por mais que nós estudamos a Bíblia e lemos no profundo e tenhamos conhecimento, nunca vamos saber de fato. Entendemos muitas coisas estão bem claras, não tem como falar que não percebe, mas tem textos que, dependendo da forma da escrita do escritor e na língua que eles falavam, depois isso foi traduzido para outros idiomas, isso modificou muito. Mas eu quero que você entenda que hoje, mesmo com várias traduções, é a palavra do Senhor. Então, eu entendo que a soberania de Deus é que está acima de qualquer situação. Independente de que o escritor, como o escritor ele interpreta ou como você interpreta, uma coisa eu sei, que a soberania de Deus, ela está acima de qualquer situação. A mensagem que Deus tocou no meu coração foi no livro de 1 Samuel, do capítulo 28, que fala sobre Saul, quando ele vai consultar uma médium. Saul, ele está no comando do povo de Israel como rei, só que Deus já havia se afastado de Saul, a presença de Deus já não estava com Saul. O próprio Deus, ele rejeita Saul e a graça de Deus vai sobre a vida de Davi. Saul, ele foi rejeitado. E eu sempre falo, você pode ser rejeitado pela sua família, pelas pessoas à sua volta, pela sociedade. Mas se você não é rejeitado por Deus, você tem a graça de Deus e o favor dele. Não queira ser rejeitado por Deus. Nós, sim, vamos ser rejeitados pelos homens, muitos vão gostar de você e muitos vão te odiar sem mesmo te conhecer. Mas não seja rejeitado por Deus. Não deixe que a presença de Deus se afaste da sua vida. Saul, ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Quando o povo queria um rei, Samuel foi enviado para ser juiz, o juiz daquele povo, o sacerdote daquele povo, para interceder por aquele povo. Mas o povo não queria. Samuel era o profeta, Deus usava Samuel de uma forma tremenda. Tinha 3 cargos de grande responsabilidade no meio do povo de Israel. Mas o povo não queria. O povo queria era o rei. Deus permitiu que as jumentas do pai de Saul desaparecesse para que ele fosse atrás e se encontrasse com o profeta Samuel. Deus escolheu Saul, sem sombra de dúvida. Mas Deus nos escolhe. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Mas também as nossas escolhas interferem no trabalhar de Deus. Porque Saul, pelas suas próprias escolhas, interferiu ser abençoado por Deus. Nós temos o poder de interferir. Ou seja, nós temos o poder de bloquear as bênçãos de Deus. Esse episódio que está aqui no livro de 1 Samuel, do capítulo 28, narra um acontecimento de desespero. Porque quando eu ouço Deus falar, o meu coração se acalma, a minha alma, ela sossega. Mas quando Deus deixa de falar, a quem vou eu recorrer? Ninguém sabe mais do que Deus.
Ninguém pode mais do que Deus. Ninguém faz mais do que Deus. O povo de Israel, quando estavam aprisionados como escravos no Egito, eu entendo que por 400 anos o Senhor deixou de falar com aquele povo. E olha que aquele povo sofreu. Mas chegou um momento que as orações daquele povo, as preces, subiram ao Senhor. O Senhor ouviu e o Senhor envia um Salvador que foi Moisés, o libertador. Só que no caso de Saul, Saul teve as oportunidades de ser um bom rei. Mas por querer agradar o homem, e nós somos assim, por muitas vezes nós queremos agradar ao homem, aos homens, e esquecemos que estamos desagradando a Deus. E nesse contexto eu entendo que no desespero nós escolhemos coisas que desagradam a Deus. No livro, eu vou ler para você aqui, 1 Samuel capítulo 28, que fala assim. Então, 28:8, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas, já começa mal. Preste atenção no contexto. Já começou mal. Saul disfarçou-se. Queria passar uma pessoa que ele não era. Quando a gente analisa, a gente entende uma coisa, que nada na palavra, cada palavra que está aqui escrita, Deus permitiu, para nos ensinar alguma coisa. Quando Saul disfarçou-se, ele já não era o Saul que Deus havia escolhido. Porque quando Deus me escolhe, eu tenho que ser quem eu sou em Deus. Quem Deus escolheu? Fui eu? Então eu tenho que ser eu. Eu não tenho que ser outra pessoa. O meu caráter, a minha personalidade, a minha forma de falar, o meu jeito de agir, tem que ser. Eu não posso mudar para conseguir alguma coisa. Eu não tenho que me disfarçar para alcançar lugares. Não, eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque Deus está comigo. E se Deus está comigo, Ele vai me honrar. Mas ele disfarçou-se. O texto começa lá a falar assim, Saul disfarçou-se. Porque ele mesmo havia condenado a prática que ele iria fazer naquele momento. Ele havia condenado. E Deus também. Porque lá no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 11, eu vou começar do 10 que fala assim, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deus havia abominado. E escuta uma coisa, Deus não utiliza meios que ele mesmo condena. Por isso que há um debate, porque muitos falam assim, mas a palavra está dizendo que foi o próprio Samuel que apareceu. E um tempo atrás eu também pensava dessa forma. E existe a soberania de Deus, e Deus pode fazer sim que Samuel venha e fale com ele, porque Deus faz isso. E se Deus proíbe contato com os mortos, é porque Deus sabe que isso pode acontecer. Deus nunca vai proibir algo que ele sabe que não vai acontecer, e vai proibir para quê? Não vai acontecer, isso não existe. Mas existe, os espíritos existem, os mortos. Então por isso que ele proibiu, porque o que Deus proíbe é porque pode acontecer. Então é aqui, há um debate em cima desse texto, porque muitos dizem que foi um espírito de engano, porque o Satanás ele se passa como um anjo da luz, como assim ele enganou Eva, né? Através daquela serpente, ele também poderia se passar por Samuel. Mas eu entendo no contexto que quando Saul se disfarçou e foi consultar essa médium, Deus até permitiu e até usou aquela forma daquele senhor que parecia Samuel para dar a última sentença na vida de Saul e na vida da família dele. Porque quando Saul se disfarça, veste outras roupas. Quais eram as roupas que Deus havia dado para Saul?
roupas de rei. E ele foi ali como um pobre coitado, entendeu? Um homem simples, irreconhecível. Então ele mesmo tirou, aquilo foi a última sentença de Saul. Ele tirou as roupas de rei e pôs roupas de um servo. Ele condenou a si próprio. Porque quando eu tiro a roupa que Deus ele coloca sobre mim e tento eu colocar as minhas próprias vestes, eu estou condenando a mim própria. Sabe aquela parte lá no livro de Gênesis? E eu acho interessante o contexto porque Eva e Adão nunca passaram pela cabeça deles que eles andavam nus, pelados, praticamente, né? Bem dizer assim, nus, lá. Eles nunca imaginavam que estava lá no Jardim do Éden e que não tinha roupas, porque não tinha maldade, o pecado não havia entrado, não tinha discernimento dessas coisas. Mas, quando eles pecaram contra Deus, quando houve a queda do homem, aí eles começaram a se enxergar. E eles perceberam que eles estavam nus. Percebendo que estavam nus. Entendi isso. Porque Deus já tinha falado com eles para eles não tocarem naquela árvore. Podia comer de tudo, desfrutar de tudo, mas não entre aí, não faças isso. Porque depois vai ter consequências. Então, a roupa que Deus havia, né? A roupa, porque a nudez é a pele deles, era a roupa que Deus tinha dado para eles, era o corpo deles, eles não precisavam de veste. Pronto, Deus fez vocês assim, assim vocês vão estar bem assim, vocês não precisam de veste. Porque se Deus quisesse, Deus já tinha coberto a nudez deles. Mas não, Deus deu uma roupa para eles, que era a própria pele do corpo, mas eles pecaram. E quando eles perceberam que estavam nus, eles próprios cozeram folhas de figueira e eles fizeram cinta para eles. Aí eles ouvem, porque o Senhor andava no jardim pela viração do dia, então eles ouvem o Senhor andando lá no jardim. E eles se escondem, porque tiveram vergonha, coisa que eles não tinham. Todos os dias eles falavam com o Senhor, eles viam o Senhor, eles tinham a presença de Deus ali naquele lugar, mas aí eles se esconderam da presença de Deus. Porque quando eu estou no pecado, eu quero me esconder. Quando eu estou no pecado, eu quero esconder os meus atos, eu quero esconder as minhas atitudes. O que Saul, daquele contexto que eu li para você, ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Ele estava se escondendo daquela médium. Ele disfarça e ele veste outras roupas para ela não reconhecer que era o próprio Saul. Porque quando eu estou em pecado, quando eu não estou diante da vontade de Deus com seriedade, com franqueza de alma, com honestidade, eu vou me esconder. De qualquer forma eu vou tentar me esconder porque eu estou praticando atos impuros. Sabe por que Eva e Adão se esconderam e tentou esconder? Porque eles estavam em pecado. E é isso. Quando eu estou em pecado, eu tento esconder a minha mentira, esconder que eu roubei, que eu matei, que eu enganei. Já viu quando o assassino mata alguém? O que eles fazem? Tentam esconder o corpo, para ninguém descobrir. É o pecado. O pecado ele tenta, sabe? Ele tenta tapar. Ele tenta tapar a sua luz. E ele tapa. Porque você vem e esconde, vai escondendo, e você vai para a profundeza, vai se afundando, se afundando, se afundando. E você já não vê mais a luz. Porque é um buraco atraindo outro buraco. É um pecado puxando outro pecado. Porque quando eu mato, já cometi um pecado. Aí eu escondo, cometo outro pecado. Vou mentir, cometo outro pecado. Porque é um buraco atraindo outro buraco. É um precipício atraindo outro precipício. Então, o nosso Deus, ele não se agrada de pessoas mentirosas. Ele não se agrada de pessoas manipuladoras. Deus, ele não se agrada de pessoas astutas. O que são pessoas astutas? São pessoas que usam da sua forma, né, do seu jeito manipulador
para conquistar as coisas de formas, às vezes, errôneas. As pessoas astutas, elas não medem consequências para alcançar os seus objetivos em cima da sua própria maldade, da sua própria malícia. E aqui nós entendemos que quando eles deram conta que o Senhor estava lá no jardim, se escondem de Deus, o Senhor chama e pergunta: onde estais? E vai dizer que Deus não sabia onde eles estavam. Vai dizer que Deus já não sabia o que havia acontecido. Deus sabe de todas as coisas. Mas é como nos dias atuais. Deus sabe o que você faz. Deus sabe muito bem o que você pratica todos os dias. Eu escondo sempre. Eu escondo do homem, eu minto para o homem, eu engano. Eu faço de tudo. Mas para Deus não. Toda palavra que sai da minha boca eu vou dar conta. Todos os meus atos que eu faço, darei conta. Aí o Senhor pergunta: onde estás? Aí sabe o que eles respondem? Eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava eu nu, tive medo e me escondi. Aí o Senhor fala assim: mas quem te fez saber que estavas nu? Quem é que te fez saber que vocês estavam nu? Por acaso vocês comeram da árvore que ordenei que não comesse? Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu por esposa. Ela que me deu desse fruto, dessa árvore, e eu comi. E o Senhor, o que você fez, mulher? Por que você fez isso? A mulher responde: ah, foi a serpente que me enganou. Eu a comi, porque nós sempre jogamos culpa nos outros. Para quê? Para sairmos fininho, de limpinho. É sempre o fulano que é o culpado. Eu nunca tenho culpa de nada. Porque é assim, desde o começo você nota que é um jogando a culpa no outro para não assumir as suas responsabilidades. Aí o Senhor vai à serpente e diz à serpente: visto que você fez isso, maldita é entre todos os animais domésticos. E é entre também todos os animais selváticos. Pronto, o Senhor amaldiçoou. Você vai rastejar sobre o teu ventre, e aqui eu entendo que ela não rastejava antes, e você vai comer pó todos os dias da tua vida. Não, mas não tá, aí não é o fim. Eu vou pôr inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Olha a palavra de Deus. Por quê? Porque tirou aquilo que Deus havia colocado e colocou aquilo que Deus mandou não colocar. E no caso de Saul, Saul se perdeu, porque ele tirou a roupa de rei e colocou a roupa que Deus não queria para ele. Na nossa vida não é diferente. O dia que eu tiro o papel de confiança que Deus depositou na minha vida e coloco o papel que Deus não quer que eu, faça, aquele papel que eu use, aquele papel no sentido que eu exerça aquilo que Ele não quer, eu começo a me perder. E quando eu me perco, eu entro em desespero. Porque quando eu não ouço a voz de Deus, é como se eu tivesse um vazio dentro de mim. Porque mesmo eu, em meio à tempestade, em meio à luta, eu estou no pior momento da minha vida, mas se Deus está falando comigo, eu estou em paz. Mas o dia que Deus não fala comigo, como é que a minha alma vai ficar? Saul estava habituado a ouvir Deus falar através do profeta Samuel com ele. Saul ia nas guerras e lá ele estava consultando e o Senhor falava: vai, vou te dar vitória sobre os seus inimigos. E ele ficava feliz. Isso tudo no começo do reinado dele. Mas as coisas começaram a ir ao torto quando um dia ele não obedeceu em termos à voz do Senhor. Quando eu me disfarço, é porque algo está errado. Quando eu visto outras roupas e vou para me disfarçar diante de alguém, é porque eu não estou no centro da vontade do Senhor. Ele foi com 2 homens, 2 servos, de noite, no escuro. Porque o pecado, ele fica no escuro. Ele quer estar no escuro. Ele gosta do escuro. Porque se estiver na luz, na claridade, na luz do dia, vai se revelar. Então, Deus está mandando falar aqui para pessoas que vão me ouvir. A partir do momento que você está tirando aquilo que eu coloquei na sua vida, a veste que eu te dei, a honra que eu te dei, e você já arrancou e está tentando disfarçar e passar por ser outra pessoa e quer ser outra pessoa, eu não estou nisso. E eu vou falar uma coisa: e quando Deus não está no negócio, é frustração, é morte, é tristeza, é choro. Quando Deus não está, o fim não é bom. Lá foi ele de noite. Aquela mulher era médium. Era o trabalho dela.
Só que havia uma coisa, o próprio Saul havia eliminado da terra os médios. Ela ainda estava viva, mas ele fez um limpa no reinado dele. Médiuns, adivinhos, todos esses encantadores morreram. Eliminou da terra. E ela estava com medo. Vai que me denuncia para o rei Saul, mal ela sabendo que era o próprio rei Saul que estava lá, desesperado para ouvir Deus falar. Por quê? Porque ele estava com medo da batalha contra os filisteus, que era comandado naquele tempo pelo rei Aquis. Saul estava desesperado. Quem te dá vitória? Deus. Quem te dá vitória sobre os seus inimigos? Deus. Aquieta tua alma. Não veste que Deus não te deu. Aquieta-te, sossega-te, tranquiliza. Porque o inimigo pode estar armando, mas se Deus é com você, te dará vitória sobre os seus inimigos. Armaram, mentiram, enganaram, te colocaram no tribunal. Não tem problema. Se Deus é comigo, me dará vitória sobre os meus inimigos. Deus até pode permitir, mas tudo para nos ensinar. Tudo para nos honrar. A veste que Deus te deu, guarda a veste. Usa ela. Não se esconda, não se disfarça, não passe a ser outra pessoa para conquistar. Não, você não precisa disso. Deus te escolheu como você é. Deus trabalha com você da forma como Ele quer. Deus muda em você o que Ele sabe que você precisa mudar. Mas não se disfarce. Não veste outras roupas. Eu conheci um rapaz, estou apaixonada por ele. E ele diz que gosta de música tal. E eu também disse que gosto dessa música. E você detesta. Eu me apaixonei por ele. E ele gosta muito de ler. E eu também disse que leio muito. E você detesta. Você está passando para a pessoa aquilo que você não é. Você tem que ser quem você é. Quem você é em Deus. Como Deus te chamou para ser. Eu, às vezes, me deparo nessa profissão, na minha profissão, como consultora de imóveis, e eu trabalho com muitos e muitos clientes, pessoas diversificadas, com mentalidades diferentes, comportamentos diferentes. E se eu não me vigiar, eu começo a me transformar em um personagem para vender o imóvel. Vocês sabem disso? Porque você quer agradar, você quer fazer a pessoa se sentir bem, e você começa a entrar no contexto da vontade da pessoa. E eu estava a pensar nesse tempo e estava falando assim, não, eu não tenho que me tornar um personagem para conquistar, não. Porque Deus me pôs essa veste e Ele vai honrar a veste que Ele colocou na minha vida. Ele me deu essa responsabilidade. Então eu não tenho que mentir, eu não tenho que enganar, eu não tenho que mudar de aparência ou passar para as pessoas aquilo que eu não sou para conquistar. Porque quem me dá a vitória é Deus. Quem me faz alcançar êxitos é Deus. Então o Espírito Santo de Deus está falando com vidas aqui. Seja quem você é em Deus. Não vai se disfarçar. Não vai se vestir com outras roupas para enganar. Não saia à noite no escuro. Faça tudo às claras. Tudo limpo. Você não tem que esconder nada de ninguém. Mas fulano não vai gostar, e problema. Eu falo, é melhor ser rejeitado pelo homem do que ser rejeitado por Deus. É melhor você agradar ao Senhor, o teu Deus, do que você tentar agradar ao homem e perder a graça de Deus sobre a sua vida. Escute que o Espírito Santo de Deus fala com você. Eu não preciso ser outra pessoa. Eu só preciso ser quem Deus quer que eu seja. Deus queria que Saul fosse o rei de Israel. Deus queria ele como rei de Israel. Deus o chamou e pronto, acabou. Eu chamei Saul. Mas Saul depois foi rejeitado pelo próprio Deus. Ser chamado por Deus não significa que você vai ficar o resto da vida aí, não. Se você fizer coisas desagradáveis ao Senhor, vai ser rejeitado, sim. E se quando nós somos rejeitados, nós temos o preço. E Saul sentiu o preço. Chegou lá e ele queria. A mulher disse, não vou fazer isso. E ele jurou, não, tão certo como vive, ainda chama o nome de Deus, invoca o nome de Deus naquilo que Deus havia abominado. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso, médium.
Ele estava dizendo, não se preocupe, faça o seu trabalho. Aqui, eu juro pelo Senhor, tão certo como vive o Senhor. Olha o nível que Saul, ele chegou. Sabe aquela pessoa assim, eu juro por Deus que eu não falei isso. Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu juro por Deus. É a mesma coisa, tão certo como vive o Senhor. É um nível de desespero tão grande que nós estamos invocando o nome do Senhor em vão. E cuidado. De Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem semeia, isso ele vai ceifar. Ele vai colher. Então, a mulher, ela topou praticamente, falou, então olha, vamos lá. E ela pergunta, mas quem te farei subir? Com quem que você quer falar? Qual morto que você quer falar? Faz-me subir Samuel. Samuel havia morrido. Instantaneamente a palavra fala assim, vendo a mulher, a Samuel gritou em alta voz e a mulher disse a Saul. Por quê? Mas é interessante que muitos falam que não é Samuel. Mas eu entendo a reação da mulher quando ela fala assim, vendo a mulher, a Samuel gritou em alta voz e a mulher disse a Saul. Poderia ser um espírito de engano passando por Samuel? Poderia. Poderia ser. Mas aí eu entendo também que tem a soberania de Deus. E ela está acima de qualquer situação. E se Deus permitisse que o próprio espírito de Samuel falasse? Deus poderia fazer isso? Poderia. Então esse contexto, por isso que eu falo que esse texto é muito complicado de interpretar, e cada um vai interpretar a sua maneira, mas aqui está dizendo que a mulher, ela gritou em alta voz, ela ficou desesperada, porque ela estava habituada, era o trabalho dela, mas ela nunca viu uma coisa daquela. E ela logo disse, por que você me enganou? Porque ela viu, ali já falou que era Saul, né? E ela não sabia que era Saul. Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Não temas, mulher, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. E como é a figura dele? Vem subindo um ancião e ele está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Se era ou não era Samuel, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus deu a última palavra sobre a vida de Saul e o que foi proferido aconteceu. Porque daquele dia ele não iria passar. Deus não daria vitória, ele queria que Deus falasse, vou te dar vitória mais uma vez sobre os filisteus. Não. Porque aí você entende uma coisa. E se foi um espírito de engano? Aí no 15 fala assim, Samuel. Eu entendo que se fosse um espírito de engano, a palavra falava assim, então Samuel, né, o espírito de engano que se passava por Samuel, a palavra seria bem direta, mas aqui não. Aqui está dizendo, Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde. Nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Outra abominação ao Senhor, consultou um morto, né? E primeiro ele tinha uma adoração também por Samuel, consultou um homem morto, um profeta morto, e poderia muito bem ter ido, em vez de ter ido numa médium, ter ido num profeta. Mas Silene, ele tentou? Tentou. Pode ter certeza que ele tentou falar. Ele foi em vários profetas, né, naquela época. Mas Deus não falava. Deus não permitia o profeta falar, porque Deus não queria falar com ele. Por que Deus aqui permite ele, através dessa médium, receber essa profecia? Por quê? Essa revelação. Não é profecia, é uma revelação. Por quê? Porque Deus mostrou para Saul o estado que ele estava. O estado pecaminoso. A forma, o fim dele, aonde ele chegou por ter se afastado dele. É isso. Porque Deus não vai utilizar meios que ele mesmo condena. Mas aí entra a soberania de Deus, como eu falei de início. Deus permite? Deus permitiu. Deus não fala comigo.
nem por ministério dos profetas. Olha aqui, nem pelo ministério dos profetas. Profetas, quantos profetas ele consultou? Hã? Já viu isso? Muitos. E Deus falou? Não. Não. Entende isso? Se Deus deixar de falar com você, meu filho, você entra em desespero. Para de reclamar quando você ouve uma mensagem. Ai, de novo, essa mensagem, de novo. Se está falando de novo, é porque Deus está tocando naquilo que você precisa mudar. Enquanto Deus está falando, tá bom. Mas o dia que Deus para de falar, aí você vai sentir como Saul, desesperado. Então, quando Deus fala, pega a palavra. Tá ouvindo louvor, Deus está falando? Obrigada, Senhor. O Senhor está falando comigo hoje. Abriu a palavra, tem ali um sermão. Deus está falando comigo. Mas Deus está falando comigo e isso é muito bom, porque eu não estou desamparada, não estou sozinha. Aí o que acontece? Deus permitindo. Ele ver a própria vergonha dele. Deus desviou-se de mim. Ele fala, Deus se desviou de mim e já não me responde. O que eu devo fazer? Aí Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Ai, meu Deus, eu não quero ter um inimigo como Deus. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante? Quem é você diante de Deus? Se aquelas pessoas falam assim, ai, se Deus não fizer. E daí, se ela não fizer? Continua sendo Deus. Se Deus não fizer isso, vou abandonar a fé. E daí, abandona. Ele continua sendo Deus. Saul está lá. Samuel está respondendo. Por que você está perguntando a mim se o próprio Deus te desamparou e se fez teu inimigo? Aí é por isso que o texto é confuso. Porque dá a entender que parece ser Samuel, o espírito de Samuel, mas ao mesmo tempo parece ser o próprio Satanás. Porque Satanás está falando assim, por quê? Pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. Olha o contexto, como é que é um pega, entendeu? Perguntas a mim, se o seu Deus Todo-Poderoso te desampara, quem é que vai te socorrer? Nem um anjo que se faz de luz como Satanás pode socorrer. Quando Deus te desampara, meu filho, ninguém pode fazer algo por você. Mas quando você está no amparo de Deus, ninguém pode tocar em você. Não toca. Não toca. Pode até tentar, vão tentar, mas não vão conseguir. Quando você está amparado por Deus, a luta que vier, a prova que aparecer, o gigante que se pôr na sua frente, mas se você está nas mãos de Deus, ninguém te toca. Ok? Samuel continua, porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu a teu companheiro Davi. Você já sabia disso, Saul? Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. O Senhor ficou tão chateado com aquela história do rei Amaleque. Tão chateado, mas tão chateado que Deus rejeitou naquele dia. Acabou. Acabou. E Samuel continua. O Senhor, Ele te deu uma ordem. E você não ouviu. O Senhor falou contigo através de mim, você não quis ouvir. Então Ele tirou, sim, o teu reino da tua mão. Você não executou o que Ele mandou, o que Ele te ordenou. Por isso o Senhor te fez isso hoje. Mas o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis vós comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Morte. Sentença de morte foi aqui. Há coisas assim que eu falo que só mesmo Deus para livrar. E se Deus decidisse, eu vou livrar Saul? Ninguém matava Saul. Mas o próprio Deus condenou ali. A morte e a destruição. E não me pergunta, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau, não. Ele é justo. Porque Ele vai falando, vai alertando, vai chamando a atenção.
E nós não queremos nada com Deus. Tem gente que não quer nada com Deus, mas quer tudo de Deus, mas não tem nada para Ele. Quer receber tudo de Deus, mas não faz nada para Ele. Só de você parar de mentir, você está fazendo alguma coisa para Deus. Só de você parar de ser invejoso, você já está fazendo algo para Deus. De enganar, de agredir o seu cônjuge. Tem mulheres que agredem o próprio marido em casa. Aí depois o marido separa, arranja outra. Depois o marido separa, arranja outra. E você fica aí, sabe? Fica aí. Ai, Deus, por quê? Por quê? É uma mulher agressiva, só sabe falar palavrões em casa, xinga o tempo todo. A vida tá de mal a pior. Uma destruição, filhos rebeldes. Só de você mudar a sua atitude, você está fazendo algo para Deus. Porque tem pessoas que perguntam assim, mas o que eu tenho que fazer para Deus? Deus tem tudo. Sim, Ele é dono de tudo. Mas a sua atitude, você já está fazendo algo para Deus. De você dizer um bom dia, de você dizer um obrigada, porque tudo que você vai fazer, você faz para Deus. Você está fazendo para Deus, não para os homens. Tudo que você vai fazer, primeiro você vai pensar que está fazendo para Deus. E de fato é. Aí as suas atitudes te condenam. E tem pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus está mandando falar, que está tirando a veste que Deus pôs e está colocando outra veste para alcançar no desespero. E Deus está falando, você não precisa disso. Não precisa disso. Acorda enquanto é cedo. Saul, quando acordou, já era tarde. Saul já viu que... Porque sabe o que aconteceu quando ele recebeu isso? Que ele ia morrer, os filhos também? Ele caiu, ficou lá estendido por terra. Foi tomado assim, de tanto medo por causa daquelas palavras, que começou a faltar as forças. Ficou sem comer todo aquele dia. E à noite também não comeu nada. Estava debilitado, fraco. Quem é que quer receber notícia ruim? Vou morrer, família toda vai morrer, vou perder tudo que eu conquistei. Você não conquistou nada, Saul. Deus te deu. Põe isso na sua cabeça, que você tem. Deus te deu. Deus te confiou. Eu conquistei um reinado. Deus te deu o reinado. Eu conquistei esse carro. Deus te deu esse carro. A casa é minha. Tem gente aqui brigando por casas. Brigando com o irmão, brigando com o pai, brigando com a mãe, discutindo por casa. Tá vestindo uma veste que não é tua, para tomar o que não é teu. Deus está falando para você, acorda. Enquanto é tempo, para com esse desespero de apossar daquilo que não é teu. O que é teu vem nas tuas mãos. O que é teu, vou entregar nas tuas mãos. Não precisa mentir, não precisa enganar. Não precisa levantar falsas testemunhas para alcançar os seus objetivos, porque Deus é que te dá a vitória e te dará a vitória. O Espírito Santo está falando, muita gente disfarçando. Depois as coisas estão acontecendo. E por que, Deus? Porque você está se afastando de Deus a cada dia e está se achegando para as coisas terrenas. E isso está prejudicando o teu espírito se conectar com Deus. O que aconteceu? Por que Deus deixou de parou de falar com Saul? Justamente por causa disso. Porque o espírito de Saul já não estava conectado com o espírito de Deus. Por isso que não tinha discernimento, não sabia o que Deus está falando. Porque Deus não precisa só usar profeta para falar. Deus fala através de sonhos. Deus fala através da natureza. Deus fala através dos acontecimentos. Entendeu? O seu espírito tem que estar conectado. Deus te manda sinais. Tem vezes que Deus tem uma porta para você, uma porta grande para você. E Ele vai te mandar sinais, vai colocar pessoas, você vai em lugares, de repente você vai ter uma ideia que você nunca teve, você vai começar a ter ideias de negócios que você nunca imaginou, ideias de trabalho, de cursos que você nunca pensou. São estratégias de Deus, mas o teu espírito tem que estar conectado com o Espírito de Deus. Palavra profética para você. Forte mas é um ensinamento para mim e para você nesse dia, porque eu não preciso disfarçar, eu não preciso vestir outras roupas, eu não preciso sair de noite, eu não preciso consultar aquilo que Deus já condenou para obter vitória, porque Deus é que me dará a vitória sobre os meus inimigos.
Deus é que fará coisas que eu não posso fazer. O que eu não posso tocar, Deus tocará por mim. Que essa mensagem fique no teu coração, profunda é. E eu sei que o Espírito Santo tocou aqui em corações e muitas vidas vão começar a pensar mais no que está a fazer. E vai começar a agir de forma que Deus quer que você faça. Porque aquilo que eu faço de bom estou agradando a Deus, mas aquilo que eu faço de mal também vou ceifar. Porque Deus não tem, ok? Pessoa ímpia, pessoas manipuladoras, pessoas que agem de formas erradas como o justo da história, não. O que você fez, que é de errado, vai ter consequências. Então, vigia nas suas atitudes, palavras e ações, porque o Espírito Santo de Deus fala nessa hora. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz, Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.